18ª razão por que não guarda o sábado. Assim, o autor de 30 razões por que não guarda o sábado apresenta sua 18ª razão. Todos os que guardam o sábado, entre parênteses aqui, lei, como meio de justificação, ou caíram da graça ou nunca entraram nela. Estão separados de Cristo. E então ele continua. Esse ensino está bem claro nos escritos de Paulo, ainda que ele fale mais em circuncisão, porém o princípio é o mesmo. Um circuncidas para guardar a lei, o outro procura guardar o sábado para guardar a mesma lei. Os dois têm o mesmo erro. Evidentemente, são culpados igualmente e sofrem a mesma consequência, separação de Cristo. E então ele cita Gálatas capítulo 5, de 1 a 4. E então nós precisamos ler Gálatas 5, de 1 a 4. Assim é descrito em Gálatas capítulo 5, de 1 a 4. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto, permanecei firme e não os deixais submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouça bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada vos servirá. De novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês procuram ser justificados pela lei, separados estão de Cristo, caíram da graça. E então ele continua a sua narrativa, dizendo: Paulo está fazendo uma advertência da mais séria possível aos irmãos da igreja de Gálatas. Tinham eles se convertido a Cristo e firmes permaneceram até que chegaram os fariseus, sabatistas, os quais começaram a semear a confusão na cabeça deles, dizendo que deviam circuncidar e guardar a lei de Moisés. Daí começaram a fraquejar na fé, mas abandonaram a simplicidade de Cristo, deixaram a fé de lado e enveredaram pelas obras da lei, acabando então pela carne. Mantiveram-se de novo debaixo dos rudimentos fracos e pobres, pois começaram a guardar o sábado e outros dias de festas, meses, tempos e ano. Daí a oportunidade, a séria advertência de Paulo, dizendo que dessa maneira estavam separados de Cristo e tendo caído da graça. Conclui ele. Repetimos aqui a guarda do sábado como preceito da lei de Moisés, necessário para a salvação, não é coisa simples como muitos pensam, é heresia pura, que devia o crente de Jesus levando cair da graça, que é o equivalente a dizer, levar o incauto descuidado à perdição. É preciso entender de uma vez por todas que Jesus Cristo veio trazer liberdade, veio libertar, livrar do jugo do mal, livrar da escravidão do pecado, livrar da lei que condenava, veio chamar a vida no amor e na graça. Nenhuma servidão, porém, convém aos eleitos de Cristo, como a observância fanática de um sábado fixo. Como eu faço em todos os outros, eu preciso fazer aqui algumas abordagens. E dessa primeiro momento, eu preciso fazer uma abordagem aqui direto ao que ele fala sobre que Jesus veio libertar da lei e logo um pouco mais em cima ele veio colocar essa lei aqui como lei de Moisés, E dá para dar aqui uma conotação de que ele está falando da lei moral de Moisés. E então eu fico perguntando-me aqui, peraí, Cristo concorda com esse detalhe de deixar de observar ou de guardar a lei dos 10 mandamentos, escrita pelo seu próprio dedo, colocado por Moisés dentro da Arca da Aliança? Eu também creio, como ele aqui, que a lei não é um meio de salvação, ou o indivíduo jamais pode obedecer à lei para se justificar perante Deus. De forma alguma. Mas nós precisamos compreender todo esse contexto aqui.
Nós precisamos compreender essa lei apresentada aqui e a lei como é aplicável. Para isso, seria muito bom que voltássemos um pouquinho atrás e perguntássemos direto para Jesus. É bem verdade que não podemos voltar no tempo e ir lá no tempo de Jesus perguntar para ele. Mas Mateus, capítulo 19, mostra uma oportunidade para isso. Veja, capítulo 19, o verso 16, diz que alguém se aproxima de Jesus fazendo uma pergunta. Como esse alguém não é identificado, ali se alguns dão o nome de um jovem rico, mas na verdade o texto só diz que era alguém que tinha condição, né? Podemos dizer que seja a nossa personagem, porque desde aquele tempo até os dias de hoje, todos os anos, e creio que os anos à frente, as pessoas irão fazer a mesma pergunta. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E esse jovem então falou a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus responde a ele: Por que você me pergunta acerca do que é bom? Há somente um que é bom? E ele conclui, verso 17: Se você quer herdar a vida eterna ou entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais mandamentos? Aqui seria a pergunta para você e a pergunta que você faria e eu também. Mas quais os mandamentos, Senhor? E ele responde, quais os mandamentos? Porque o homem perguntou, quais? Ele respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E aí ele resume aqui dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois veja, ali a tábua que tinha os 6 mandamentos estava explicitamente mostrando, a base do amor ao próximo. Você percebe aqui que ele fala primeiro, não matarás, esse é o 6º mandamento. Não adulterarás, é o 7º. Não furtarás, é o 8º. Não dirás falso testemunho, é o 9º. Honra o teu pai e a tua mãe, é o 5º. Então Jesus não veio abolir essa lei? Não. Mateus 17, ou Mateus capítulo 5 e o verso 17, ele diz, não pensei que eu vim abolir a lei, nem os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. E ele diz, digo-lhe uma verdade, enquanto existir céus e terra, de forma alguma passará da lei a menor letra ou menor traço, até que isso se cumpra. Eu pergunto a você, o céu passou? A terra passou? Não. Então, nas palavras de Jesus, continuam ainda em validade. Sim, mas aí nós devemos obedecer à lei para ser salvo? De maneira nenhuma, porque a lei não é o meio pela qual podemos ser salvos. A lei é o meio pela qual identificamos o nosso pecado. Paulo diz, quando eu olho para a lei e vejo ela como um espelho, ou a partir do momento que eu olho para ela, eu vejo que sou pecador, então eu recorro a Cristo e alcanço o perdão. Assim, o que está explícito aqui não é a lei dos 10 mandamentos. O que está explícito aqui é a lei cerimonial que acompanhava a circuncisão. Isto fica muito claro quando, no capítulo 4 do livro de Gálatas, nós percebemos ali a sua referência, capítulo 4, no verso 10, nós vemos assim as suas referências sobre dias especiais. Que dias seriam esse? Dia do Pentecoste, dia da expiação, dia da Páscoa, meses especiais, mês de Abibe, quando começava o ano, o 7º mês, que era o mês da expiação, o 5º mês, que era o mês das trombetas, e anos. Que seria disso? Você trabalha
6 anos, e o 7º ano seria o ano de descanso da terra, um ano para que a terra ficasse em descanso. E faz-se isso 7 vezes. E quando você chega lá no 49º ano, você então tira o 50º ano para ser o ano jubileu. Então veja, aqui essas referências que faziam parte ali dos preceitos que estavam junto aos regulamentos da lei judaica, ok? Quem deu? O próprio Deus. Lembra que eles viviam em um regime teocrático, em que Deus é que definia ali os ditames, né, da nação. Agora, quando o indivíduo aceitava a Jesus, né, ou aceitava a circuncisão, ele tinha que fazer parte desse grupo e ele tinha que obedecer essas leis. Isso está explícito tanto no Antigo Testamento quanto até no Novo. Várias pessoas que aceitavam a Cristo ou aceitavam o judaísmo, eles agora tinham que fazer a sua circuncisão e pertencer, né, a um povo de Israel através da circuncisão. Porém, a partir do momento, e essa circuncisão aqui é apresentada no capítulo 3 como um aio que ligava até Jesus, porque Jesus tinha dito lá para Moisés: em ti farei bendita todas as nações da terra. Veja, todos esperavam que Jesus vinha de Jerusalém ou do povo judeu. E o povo judeu ali era marcado pela circuncisão, um símbolo tribal que identificava o Messias vindo dali. E aí, por isso é que Paulo, no livro de Gálatas, aqui o capítulo 3, ele diz: ali havia um aio que indicava, né, a Cristo. Todo mundo que recebesse essa circuncisão, ele bota lá no capítulo 5 e o verso 3, todo homem que recebesse essa circuncisão devia guardar todos os preceitos ali da lei judaica, guardar as festas, porque a circuncisão era um símbolo externo do que o indivíduo tinha aceito no seu coração. E ele devia ali obedecer todos os regulamentos dos dias especiais, dos meses especiais e dos anos especiais. Porém, com a vinda de Cristo, Paulo coloca lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, com a plenitude dos tempos, ou no período certo, na hora marcada, Cristo veio. E Cristo veio, então, cumpriu-se a promessa. A partir de então, o capítulo 3, o verso 26 e 27 diz: a partir de agora, todos estão agora unidos em Cristo. E então Cristo institui o que para ficar no lugar da circuncisão? Institui batismo. Institui o batismo como aquele que fica no lugar da circuncisão. Portanto, aqui Paulo não está fazendo referência à lei de Deus, não está dizendo que a lei de Deus foi abolida, que a lei de Deus passou. Muito pelo contrário, ele está fazendo uma afirmação aqui de que a partir de então o povo estaria ligado a Cristo pelo batismo. E é exatamente aqui que ele apresenta pela primeira vez, ali em suas cartas, né, o povo gentil como Israel de Deus, né, no capítulo 6 e o verso 16. Ele diz também a todo Israel de Deus. Quem seria o Israel de Deus? Todo aquele que aceitasse o batismo. E não havendo mais a necessidade de aceitar a circuncisão. Se você não tem mais necessidade de aceitar a circuncisão, você também não tem mais necessidade de aceitar a lei referente às cerimônias de dias, meses e anos, apresentado ali no capítulo 4, que seria os dias, volto a dizer, o período das festas judaicas e os anos de descanso solene da terra, que também era ali apresentado. Portanto, eu continuo obedecendo a palavra de Deus, descrita ali em Mateus capítulo 19 e o verso 17. Guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos que eles
lição muito importante para a vida, porque mostra onde você está errando e você então vem a Cristo para receber perdão.